A New Age tem uma influência tremenda sobre a vida de pessoas que nunca ouviram falar dela. Sempre que você ouvir alguém dizer assim, não, nós temos que tolerar a religião do próximo, nós temos que aceitar a diversidade, né? Você está ecoando aí coisa da nova era, só que você não sabe de onde veio, e aquilo lhe parece natural, porque é uma coisa que você ouviu de fonte que lhe parece confiável e que lhe parece representar um treco que você chama de opinião pública, opinião dominante, ou a visão normal das coisas, tá certo? Então, quanto mais você está persuadido, vamos dizer, da obviedade aparente de certas ideias, mais elas lhe parecem traduzir a própria natureza das coisas e não ser uma corrente de ideias. Chega até, vamos dizer, a influência, o poder persuasivo de certas ideias, chega a ser um negócio tão poderoso e tão profundo que você negá-las ou você ignorá-las parece ser uma doença mental. Então, por exemplo, se você hoje, em certos meios, você questiona a teoria da evolução, isso não soa como uma ideia, uma objeção que você tem, mas como uma manifestação de uma ignorância sua ou de uma deficiência mental que você tem, ou de uma neurose, uma coisa assim, né? Quanto mais você ignora a origem das suas ideias, crenças e preferências, mais se imagina criador de si mesmo e livre de toda influência externa. Mantidos na ilusão da independência, milhões de idiotas repetem o que eles mandaram dizer e fazem o que foram adestrados para fazer. Nada ilustra isso melhor do que a New Age. Nunca um movimento se espalhou tão rapidamente pelo mundo e impôs novos padrões de julgamento, de sentimento e de percepção com tão aparente naturalidade que hoje em dia dificilmente se encontra nos grandes centros urbanos alguém cuja vida mais íntima e até inconsciente não tenha sido moldada ou pelo menos afetada por ele, né? Seria inútil procurar um conjunto ou sistema de ideias e propostas que definissem a New Age. Reina aí a mais fulgurante confusão e multiplicidade de fontes, que nenhum estudo abrangente conseguiu abranger, estudo de conjunto conseguiu abranger e muito menos ordenar. As interpretações parciais que enfatizam um aspecto em detrimento de outros tornam a coisa ainda mais confusa. Mais fácil é descrever esse movimento negativamente, por aquilo que na prática, se não também em teoria, ele busca destruir. Aliás, esse é um método comum. Quando uma discussão de ideias está lhe parecendo muito confusa, você tem que fazer a pergunta do Crotch, quer dizer, contra quem eles estão falando. Quer dizer, a corrente de ideias vai se definir não tanto pelo seu conteúdo intrínseco, mas pela oposição que ela move a alguma outra corrente que se entende como dominante antes do advento desta nova corrente. É aquele negócio que explicava o Julián Marías, a forma de uma tese filosófica não é assim, A igual a B, tá certo? Mas é A não é B e sim C. Tem que ter um não, né? Nesse ponto não resta a menor dúvida. Quaisquer que sejam as intenções subjetivas de seus participantes individuais, no conjunto a New Age teve e tem como objetivo prioritário dissolver a unidade cristã da civilização ocidental numa pasta de religiões, tradições, espiritualidades, magias e místicas diversas, que hoje em dia o cidadão comum já não consegue mais distinguir daquilo que possa ter sido o cristianismo. Se você pegar o cidadão médio, sei lá, de uma grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, né, você verá que o conjunto de sentimentos e de reações que esse indivíduo considera cristão, que para ele representa o cristianismo, não tem nada de cristianismo. É tudo coisa da nova era. Quer dizer, já é uma versão já trabalhada e alterada, né? Uma vez eu vi uma série de entrevistas que o sujeito fez na rua, perguntando assim para as pessoas: você acha que você é uma pessoa boa? Você acha que você, quando morrer, você vai para o céu? Assim, 100% respondeu sim. Eu vou para o céu. Eu falei, por que você vai para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal das pessoas, eu não roubo, não roubei, não matei, etc, etc. Então, o indivíduo acha que o critério do juízo final são essas virtudes banais do dia a dia, né? Que são a virtude da decência, da honestidade, etc. Ele acha que isso é a substância do cristianismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí é a ideologia da democracia moderna, né? Como é que este conjunto de reações banais, na verdade,
se substituiu ao cristianismo? Foi exatamente a nova era. Antes da nova era, era perfeitamente possível você distinguir o que era o cristianismo do que não era. Agora não é mais. E isso quer dizer que o cristianismo, entre aspas, que tem na cabeça das pessoas, é eminentemente um produto da nova era e não do cristianismo propriamente dito. Então, bom, no conjunto, a nova era teve esse efeito. Então, nesse sentido, ela é um complemento ou uma extensão do famoso programa da Escola de Frankfurt, que o Georg Lukács, no começo da Escola de Frankfurt, enunciou como a destruição da civilização ocidental. Não é isso? O que se opõe, no entender dele, do jovem Lukács, o que se opunha, vamos dizer, ao socialismo. Ele dizia, não é tanto o capitalismo, mas é um treco chamado civilização ocidental, ou civilização judaico-cristã. É isso que nós precisamos destruir. É isso, porque isso aí criou em torno da democracia capitalista uma carapaça de proteção, de modo que a ideologia proletária se revela impossível de penetrar ali, tá certo? Então nós temos que destruir esta camada de proteção, e daí sim a ideologia proletária terá chance. Esse foi o programa lançado mais ou menos em 1910 pelo Georg Lukács, né? Então você vê que haja ou não uma conexão organizacional nesse sentido, e hoje eu sei que existe, né? Uma segunda camada de traços negativos identificadores aparece sob a primeira. Como pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento de reencantar o mundo, essa expressão é uma resposta a uma expressão do Max Weber. Ele diz que o advento da civilização administrada, racionalizada, tecnocientífica, etc., desencantou o mundo. Quer dizer, que reduziu a vida, vamos dizer, a um processo racional econômico, onde a economia está no centro de tudo, ela se torna o objetivo principal da vida, e o resto é apenas um enfeite em volta, né? Então, a nova era aparece com essa ideia de reencantar o mundo, reintroduzir o elemento mágico, onírico, etc., etc. Como pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento ou de reencantar o mundo, abrindo na casca do cientificismo tecnocrático materialista uma janela para algo que se chamava a transcendência, a espiritualidade, etc., o movimento comportou também uma parte de antimaterialismo e anticientificismo militante, que muitos tomam como se fosse a sua linha definitória central. Existem muitos estudos sobre a nova era sob este aspecto, quer dizer, tipo assim, o despertar dos mágicos, teve outro que chama a vingança das feiticeiras, etc., etc. Quer dizer, de repente, o mundo moderno que parecia totalmente dominado por uma concepção cientificista, materialista, de repente abre um rombo e começa a aparecer, né, feitiçarias, magias místicas, etc., etc., etc. Este é um ângulo pelo qual se pode examinar o negócio. Quer dizer, existe esse aspecto também. Porém, se nós perguntarmos assim, quer dizer que o essencial, o principal da nova era foi o seu anticientificismo, o antirracionalismo, né, ou antimaterialismo? Não foi. Por quê? Porque os elementos científicos são em seguida incorporados na própria nova era. Mas, ao mesmo tempo, ele buscou angariar em seu favor toda sorte de legitimações científicas, ampliando assim a autoridade da ciência acadêmica até elevá-lo ao estatuto de uma sabedoria superior à revelação divina. Você vê que hoje se tornou a coisa mais normal você colocar problemas de ordem metafísica ou religiosa para quem? Para os físicos. Você pega o Stephen Hawking, né? Ou milhares de outros cientistas que estão a toda hora discutindo o problema se Deus existe, a imortalidade, nos dizem que sim, nos dizem que não, mas essa é uma questão que se coloca sobretudo para os físicos. Eu digo, mas os físicos não tinham essa autoridade antigamente. O que lhes deu essa autoridade? O que os transformou de repente em teólogos e profetas? Foi a nova era. De maneira que ela começa atacando, por um lado, né, o cientificismo, mas por outro lado dá à classe científica uma autoridade profética e, por exemplo, pontifícia que antes não tinha, né? Então você vê que esse elemento anticientificista ou antimaterialista, ele foi um elemento tático usado num certo momento, mas ele não define a linha central desse movimento, né? Se a relação do movimento com a tradição científica do Ocidente é, portanto, ambígua, não há nada de ambíguo no seu empenho de desviar a imaginação das massas do cristianismo para alguma outra coisa, ou melhor, para uma alucinante infinidade de coisas que hoje passa para o cristianismo, ou pelo menos como aceitável do ponto de vista cristão, né? É só você ver as coisas que o atual Papa
diz, e você vê como esta ideia dessa dissolução das fronteiras do cristianismo entrou profundamente, já pegou a cabeça de um sujeito que foi nomeado Papa, porra. Entre o materialismo do século XIX e o falso despertar espiritual da New Age, o antagonismo aparente encobre a unidade profunda de uma destruição em duas etapas, que primeiro comprime os seres humanos na terrestrialização absoluta do pensamento, como dizia Antônio Gramsci, e depois, quando a compressão levou massas inteiras ao desespero, lhes abre a porta de um simulacro de espiritualidade, realizando assim a profecia de Nietzsche: só se destrói completamente aquilo que se substitui. Note que um fenômeno semelhante, uma espécie de antecipação de tudo isso, acontece no começo do século XIX, quando Auguste Comte constata que a Revolução Francesa havia de fato eliminado a antiga ordem e feito uma série de conquistas do ponto de vista da legislação, mas que havia esvaziado o mundo de toda a espiritualidade e que o mundo precisava de uma nova religião. E ele inventa então a sua religião da humanidade, o positivismo. Então podemos dizer que esse positivismo ele foi um antepassado da nova era. É claro, o positivismo não se espalhou entre as massas com nem 1/1000 do poder da nova era, mas influenciou muitos intelectuais, tá certo? Que logo trataram de absorver o positivismo do Comte dentro da mentalidade científico-materialista, ou seja, eliminaram do positivismo os seus aspectos cultuais e religiosos que lhes pareciam ridículos, conservaram apenas aquilo que era compatível com o materialismo cientificista. Então o positivismo acaba, que pretendia ser um substitutivo para a espiritualidade perdida, ele se torna mais um elemento antagônico a toda a espiritualidade no instante em que se incorpora ao cientificismo materialista. Se você tomar o livro do Leszek Kolakowski sobre o positivismo, você verá que um aspecto, vamos dizer, o aspecto religioso que o positivismo tem no seu primeiro instante na obra do Comte, desaparece por completo. E o positivismo se transforma em mais um elemento fortalecedor da mentalidade científico-materialista. E quando se fala hoje em dia positivismo, é isso que se tem em mente, e o pessoal nem lembra mais de um negócio chamado religião da humanidade, templo da humanidade, o calendário litúrgico inventado pelo Comte. Todo esse aspecto é considerado, o pessoal varre para baixo do tapete, diz, não, isso aí foi no período que o Comte já estava maluco, isso aí não é importante. Mas para o Comte isso era o centro da história. Então o Comte se via como fundador de uma nova religião. E, no entanto, toda a filosofia positivista dele acabou sendo usada, no fim das contas, como mais um motivo para varrer a religião da face da Terra. Mas o mesmo problema com que o Comte se defronta reaparece então aqui nesse período da nova era. Vamos dizer assim, precisamos de uma nova crença, precisamos reencantar o mundo, precisamos reabrir uma janela para a espiritualidade, etc, etc, etc. A essa definição negativa pode-se acrescentar um esboço de unidade histórica, se você perguntar de onde surge a nova era. Ao longo de toda a história do Ocidente cristão, uma subcorrente de pensamento mágico ocultista jamais desapareceu por completo, despontando aqui e ali em manifestações ora mais, ora menos camufladas. Isso quer dizer, todo o legado religioso do paganismo, ele não desaparece. Ele continua vivo e eclodindo aqui e ali, tá certo? Ou em heresias ou em elementos simbólicos que acabam sendo incorporados pelo imaginário cristão. Quem descreve isso maravilhosamente é o Friedrich Heer, no livro História Intelectual da Europa, né? Uma subcorrente de pensamento mágico-ocultista jamais desapareceu por completo, despontando aqui e ali em manifestações ora mais, ora menos camufladas, que foram ganhando corpo a partir do Renascimento até explodir a plena luz do dia no espetáculo mundial da New Age. Então você vê, se você estudar, por exemplo, a história das seitas gnósticas, elas nunca desapareceram. Sempre houve centros gnósticos aqui e ali, ora mais, ora menos camuflados. Você vê que toda a história, vamos dizer, das heresias, algumas permanecem em estado subterrâneo durante séculos e de repente elas aparecem dominando toda uma região, tá certo? E ganhando a adesão de não sei quantos bispos e cardeais, etc, etc, e criando uma rebelião, né? Depois desaparece, depois vem outro. Entre esses vários movimentos não existe unidade doutrinal nenhuma, isso aí também é um saco de gatos. O que você vê é a oposição, vamos dizer, ao cristianismo, né? Ou a vontade de
de reabsorver o cristianismo em doutrinas que existiam antes do cristianismo, como o próprio gnosticismo, né? Então isso quer dizer que na New Age, tudo isso que durante 20 séculos continua existindo sob a forma de correntes subterrâneas, né? Como assim um rio subterrâneo que de repente tem um buraquinho aqui, outro buraquinho ali, começa a brotar água, de repente aquilo tudo se junta e cria um rio caudaloso que foi a nova era, um oceano na verdade.